Dentre todos os personagens que estão para ser apresentados nesse novo filme do Superman, um deles com certeza deve ser o mais relevante e o mais importante para esse novo DCU, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor Incrível. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando a gente fala em Senhor Incrível, automaticamente todo mundo deve lembrar do personagem dos Incríveis da Pixar, né? O patriarca da família, que é super forte, é um grande super-herói ali também, né? É casado com uma mulher elástica, tem seus filhos. Só que muito antes desse personagem da Pixar, já existia um Senhor Incrível lá nos quadrinhos da DC, que é totalmente diferente desse personagem que a gente conhece da animação, né? Até o nome é diferente, né? Tudo bem, os dois se chamam Senhor Incrível aqui no Brasil, na tradução BR, né? Mas no original, no inglês, até isso é diferente, porque o da Pixar se chama Mr. Incredible e o da DC se chama Mr. Terrific, né? Que são duas palavras que tem um significado parecido aqui no Brasil, então acabou ficando com a mesma tradução, né? Mas eles são totalmente diferentes, né? O personagem da DC, ele dá de 10 a 0 em todos os sentidos ali. Tudo bem, ele não chega a ser mais forte do que o Senhor Incrível da Pixar, né? Mas ele é muito mais inteligente, muito mais habilidoso também. Ele tem contatos maiores ali, né, com os heróis da DC, né, com heróis muito mais overpowered do que são apresentados nos filmes dos Incríveis, né? E a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse personagem que deve ser um dos mais importantes que está sendo apresentado nesse novo DCU do James Gunn. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora conhecer o Senhor Incrível. Como já é de imaginar, né, no mundo dos super-heróis, principalmente DC e Marvel ali, né, existe mais de um personagem com esse codinome. No caso, o primeiro Senhor Incrível foi o Terry Slowy, que é um cara incrivelmente rico, né, que usava justamente sua fortuna para ajudar as pessoas as pessoas em condições precárias ali também, né, seja com empregos, seja investindo em educação, em tecnologia e coisas assim do tipo. Até que ele começou a usar essa sua fortuna justamente para poder lutar contra o crime, né? Não apenas investindo em segurança, mas também se transformando num super-herói a lá Batman ali também, né? Só que, infelizmente, né, em um determinado momento, esse Senhor Incrível acabou falecendo, mas ele acabou servindo de inspiração para muitos outros heróis ali já conhecidos na Liga da Justiça, como também o seu futuro sucessor. É sobre esse Senhor Incrível que a gente vai dar foco aqui, que provavelmente é o mais conhecido, mais popular ali da DC, né? Que é justamente o Michael Holt, né? Que desde criança ele era aquele jovem prodígio, sabe? Tipo um Sheldon Cooper da vida. Era extremamente inteligente, era muito estudioso, ele aprendia as coisas fáceis sobre física, sobre ciência, sobre tecnologia, linguística e por aí afora também, né? E era muito habilidoso fisicamente, inclusive, né? Tanto de que ele já participou das Olimpíadas e ganhou medalha de ouro no triatlon olímpico, né? Que é uma modalidade bem chata ali também desse evento esportivo. E ele também já foi casado com o amor da sua vida, que era a Paula. Porém, depois de uma discussão, a Paula pegou o carro, saiu ali também, né? Ela estava grávida, inclusive, nessa época, e acabou sofrendo um acidente e infelizmente ela e o bebê acabaram falecendo, né? E meio que sentindo remorso, né? Uma certa culpa por conta dessa discussão. Afinal de contas, ela morreu depois dessa discussão, então eles não conseguiram resolver isso direito. Ele tentou investir nisso, né? Meio que para se perdoar e também para perdoar a falecida esposa, né? Na verdade, mais para perdoar assim mesmo, né? Porque é uma daquelas situações que eles nem lembram porque eles estavam brigando, né? E decidiu investir para se tornar um novo super-herói aí também, herdando o manto de um herói que ele admirava, que era justamente o próprio Senhor Incrível, que era o Terry Slowy, e a partir daquele momento ele se tornou um novo Senhor Incrível. O Michael Holt, ele não é um super-humano, ele é um humano comum, né? Incrivelmente habilidoso, assim como, por exemplo, o Batman ou o Arqueiro Verde, né? Mas ele não tem superpoderes, super força, super resistência, tudo bem. Ele é mais forte, mais resistente, mais habilidoso do que um humano padrão da vida real. Isso é fato, né? É uma coisa que acontece muito no universo de qualquer tipo de super-herói, né? Mas realmente ele é muito habilidoso mesmo sem os poderes. Como eu falei, ele era um atleta olímpico, então ele é bom de briga, ele é faixa preta em 6 tipos de artes marciais diferentes ali também. Ele é ágil, ele sabe dar saltos e piruetas, ele possui uma grande resistência, ele é muito forte, ele consegue carregar peso ali também, né? Então, tipo assim, ele possui vários tipos de habilidades físicas notáveis ali.
Obviamente, a sua principal habilidade é justamente o seu intelecto, já que ele é considerado a terceira pessoa mais inteligente em todo o universo da DC, perdendo apenas para o Bruce Wayne e o Lex Luthor, né? Então, tipo assim, só tá no fato de top 3 ali, equiparável com esses outros dois ali, já é um grande feito, né? Como eu falei, ele sempre foi esse jovem prodígio ali, ele tem 14 PhDs em várias áreas diferentes da medicina e da ciência, né? O cara sabe falar inúmeros idiomas diferentes ali também, ele já chegou à faculdade com, sei lá, 14 anos, por aí, 15, enfim, ele se formou muito jovem ali também, então, tipo, ele é um grande gênio, né? Um gênio da estratégia, um gênio do conhecimento, ele ajudou muito heróis da Liga da Justiça ali também, né? Tipo, coordenando os heróis muitas vezes, às vezes não participando da missão em campo, mas ficando para trás ali para justamente coordenar os heróis para onde cada um deles iriam. E é claro, também investe nos seus próprios equipamentos tecnológicos, a lá estilo Tony Stark também, né? E dentre esses equipamentos, o mais conhecido são justamente as suas esferas T, né? Que são bolinhas de ferro ali também, né? Esferas tecnológicas que servem para mil e uma utilidades. Serve para ajudar ele a voar, a flutuar ali também, para criar campo de força, para fazer análise do ambiente, para fazer análise científica de alguma amostra que ele possa ter arrumado ali também, né, na missão. Pode ser para disparar feixes de energia, enfim. Aquelas esferas têm mil e uma utilidades, né? Acho que se bobear até dá para fazer café com aquelas coisas. Além de auxiliar muito a Liga da Justiça, ele também era um líder nato, né? Ele não chegou a liderar a equipe, né? A não ser em alguns núcleos específicos de missões, né? Mas ele já foi um líder de outras equipes de super-herói, como, por exemplo, a Sociedade da Justiça da América, que foi meio que a primeira super equipe mais relevante que ele chegou a participar também, né? Ele liderou por um bom tempo a equipe, né? Meio que a contragosto de início, mas ele liderava muito bem. Todas as missões que ele liderou ali também, junto com a equipe, foram um grande sucesso, até que ele decidiu meio que deixar a equipe e passou a liderança para a Poderosa, né? E uma outra equipe, que na verdade foi ele que criou, que também foi muito reconhecida, principalmente por ele, foi a equipe dos Incríveis. E não, de novo, não tem nada a ver com o filme da Pixar, né? Porque, como eu falei, só o nome aqui no Brasil é parecido, né? Porque no original seria a equipe dos Terrifics, né? Que, como eu falei, né, tem um sentido parecido, até porque a formação, a composição da equipe do Senhor Incrível aqui na DC é muito mais parecida com a do Quarteto Fantástico da Marvel do que com os filmes da Pixar, né? Porque além dele, também faziam parte o Homem-Borracha, a Etérea e o Metamorfo, né? Que daqui a pouco vai ter vídeo só sobre ele também, né? Vai ser o último dessa maratona de personagens que estão sendo apresentados no filme do Superman, né? Então, assim, o cara já liderou várias outras equipes também, mas essas são as mais relevantes. E fora dos quadrinhos, ele também teve uma participação bem importante em algumas produções, principalmente nas animações, como Liga da Justiça Sem Limite, né? Que ele, como eu falei, né, ele começou a ganhar um pouco de espaço ali, né? E mesmo não participando muito nas missões em campo, era ele quem coordenava as equipes para ver quais heróis iam para cada canto do mundo ali também, né? Sem contar que ele também participou de outras animações, como por exemplo Batman, Bravos e Destemidos, e até alguns filmes animados da DC, como por exemplo Injustice e Crise nas Infinitas Terras. Tanto que na Crise ele foi justamente um dos personagens grandes mentes ali que estavam tentando achar uma solução para poder evitar aquela destruição de onda matéria que estava acabando com o multiverso ali, né? Sem contar que ele também já fez uma participação em live action na série do Arrow, naquelas séries da CW do Arrowverse, né? Só que com algumas alterações em relação ao personagem, né? Ele foi interpretado pelo Echo Cullen, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? E não era o Michael Holt, como nos quadrinhos, mas no caso era Curtis Holt, né? Porque, sei lá, deve ter algum tipo de problema com direitos autorais, né? E assim, tem sim algumas similaridades com o personagem dos quadrinhos, né? Ele era um atleta, já ganhou medalha de ouro, ele é incrivelmente inteligente, o uniforme era igual, ele desenvolveu aquelas esferas tecnológicas dele também, né? Só que ele também tinha um pouco mais de diferença, né? Como, por exemplo, ele começou ao lado da Felicity, quando ela se tornou CEO da empresa que ela estava criando ali também, né? E aí ela começou a ajudar, né? Auxiliar como se fosse o papel do nerd da cadeira ali no time Arrow. Depois ele participou das missões em campo, ele já participou em outras produções ali, naqueles crossovers da CW, inclusive, né? E assim, e até ele era casado, né? Só que no caso ele era gay e ele era casado com um outro cara, né? Só que quando o marido dele descobriu que ele era um vigilante, não curtiu muito essa ideia dele saindo aí se arriscando o pescoço para salvar as pessoas, sem pensar na própria relação, então ele acabou se divorciando, né? Mas depois ele conhecia um outro cara ali também, os dois ficaram juntos no final, enfim, né? O personagem ele teve seu final feliz de certa forma.
E agora o personagem ganhará sua primeira aparição cinematográfica, sendo interpretado pelo Ed Gettet, acho que assim pronuncia o nome dele, né? Que caso vocês não lembram, ele já esteve na Marvel, inclusive, né? Lá no X-Men Primeira Classe, no caso ele fez o papel do Darwin, que foi um personagem completamente subjugado, só que agora ele vai ter a sua chance de fazer uma nova participação e mais emblemática no mundo dos super-heróis, fazendo um dos personagens mais relevantes, que muito provavelmente aqui, talvez ele tenha mais participação, acho que ele é um grande líder dessa equipe, tá? Provavelmente a gente vai ver essa formação dos incríveis, né, dos Terrifics no filme do Superman, né, liderados por ele, com a participação da Mulher Gavião e também do Lanterna Verde, do Guy Gardner, né, então com certeza ele vai ter uma grande relevância nessa história também, e muito possivelmente no futuro também, quando começar a formar a Liga da Justiça ou alguma outra equipe, tipo a Sociedade da Justiça da América, com certeza ele vai ser um dos grandes líderes, uma das grandes mentes, fazendo parte ali, tipo, até o atual momento ele só tá participando desse filme, né, o Guy Gardner e a Mulher Gavião ainda vão ter uma participação rápida no filme na série do Pacificador. Talvez o Guy Gardner apareça também na série dos Lanterna Verdes. O Senhor Incrível até o atual momento não tem outra participação confirmada, mas com certeza ele vai ter alguma participação daqui pra frente muito relevante, vai ter citações, porque ele é uma das mentes mais importantes do universo da DC, ele é um dos líderes mais importantes que a DC já teve ali também, então com certeza ele vai ter bastante espaço para brilhar nesse novo DCU que o James Gunn tá criando. Isso é tudo de mais importante e relevante que podemos falar sobre o Senhor Incrível até esse atual momento também, né? E vamos torcer para que ele realmente tenha o espaço que ele mereça, principalmente pro ator, para ele meio que se redimir por aquele papel que infelizmente escalaram ele e não teve participação nenhuma depois, né? Lá em X-Men Primeira Classe, né? Mas e vocês, já conheciam o Senhor Incrível? Já tinham percebido que ele era bem diferente do personagem da Pixar? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Senhor Incrível, o da DC, o da Pixar também, né? Para quem é fã da DC, para quem é fã de uma maneira geral, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!